Felicidade interna bruta. Em 1979, no filme Manhattan, talvez o primeiro em que o realizador homenageia uma cidade, Woody Allen, num célebre monólogo, faz uma lista das coisas que fazem a vida valer a pena. For me, Swedish movies, naturally. Marlon Brando, Frank Sinatra. Those incredible Apples and Pears by Cézanne. Mais de 4 décadas depois, e em tempos de guerra e peste, perguntamos a escritores, criadores, pensadores o que faz, afinal, a vida valer a pena. Então, Severino Coelho, que bom tê-lo cá, é mesmo um privilégio, não só por ser o Severino Coelho, um editor tão reputado, tão prestigiado, tão estimado até pelos seus autores, mas por estarmos no ano do centenário do Saramago. Sim. E os dois, que é o nosso único Nobel de língua portuguesa, e os dois, o Severino, seu editor, e Saramago, estão ligados desde muitos anos, eu diria 30 anos de trabalho conjunto, e penso que seja o ponto mais alto que na carreira do editor, aquilo que ele mais ambiciona, não é? Chegar a um prémio Nobel. Entretanto, também este ano o Severino Coelho venceu o prémio Vasco Graça Moura, a Cidadania Cultural, e já lá vão 50 anos de percurso. O Severino é editor da Caminho, ainda não tinha referido, e convém dizer que, além do Nobel, o Severino é editor de 7 prémios Camões, 8 se contarmos com o Saramago, que coincidiu. Sim. E vou dizer, foi o José Carvalhinha, a Sofia, o Luandino Vieira, o Mia Couto, o Arménio Vieira, o Germano Almeida e, mais recentemente, a Paulina Chiziane. Portanto, é um catálogo luxuoso, diria eu, e já vamos falar disso se o Severino concordar. Mas ia-lhe perguntar, para começar, e se calhar isto é até interessante para os editores jovens ou para aqueles que pensam começar, quais são, no fundo, as características que um bom editor deve ter? Há alguma em especial que destacaria? Bom, há uma condição prévia, que é gostar muito de literatura. Uhum. E sem isso nada feito, não é? Porque o editor é um pouco mais que um fabricante de livros, não é? Não é muito mais, mas é um pouquinho mais, e este pouquinho mais faz a diferença, não é? Uhum. Ou seja, porque um fabricante de livros fabrica os livros que lhe mandam lá fabricar. Certo. As tipografias, tudo isso, não é? E as pessoas que os vendem os livros que lhes são entregues e vão vendê-los, não é? O editor tem uma outra função, não é? Que é decidir, eu vou fazer este livro e não vou fazer aquele. Portanto, já é uma seleção. Exatamente. Ou uma depuração. A vida do livro, numa primeira fase, depende da decisão do editor. Alguém tem que tomar esta decisão e é essa a função principal do editor. Não é? Mas ao mesmo tempo, tem que ter uma característica mais pessoal, para além do gosto da leitura, ou seja, o editor é aquele que engrandece e destaca o talento dos outros. Isso é um talento, mas não deixa de ser trabalhar com o talento alheio. De certa maneira, não é? É preciso entender que é o que os autores fazem, não é? É preciso saber apreciar ou não, digamos também, a maior parte, aliás, das decisões de editores são recusas, não é? A maior parte das decisões que tomam são isso, não é? Mas ou seja, rejeitar os manuscritos. Propostas que chegam e estão sempre a chegar, não é? Dizer, não vou fazer isto, não vou fazer aquilo, esta não vou fazer, esta não vou fazer. Uhum. E a maior parte, esta é a experiência de todos os editores, não é? A maior parte, o editor não vai aceitar essas propostas, não é? Mas há umas quantas que vai aceitar, não é? Uhum. E, bom, se ele não estiver conquistado por aquele livro, não é? Eu acho que não vai fazer bom trabalho. E Severino, é logo às primeiras linhas, é logo às primeiras páginas que se deixa conquistar por um livro? Com frequência não é? Em toda a prosa de todos os autores há uma certa
há um certo ritmo, uma certa musicalidade que é fundamental no livro, não é? E será a voz do leitor, do autor, digo eu? Será, não é? E isso percebe-se, não é? E a gente começa a ler e ao fim de meia página, uma página, já começa a sentir o que é que está ali na frente, não é? Às vezes é preciso um pouco mais, sim, às vezes é preciso um pouco mais, não é? E portanto há que não desistir à primeira, não é? Mas de um modo geral, digamos, é muitas vezes citada aquela frase do Tolstói que começa a Ana Karenina, não é? As famílias normais não têm nada de especial. Exatamente. As histórias que só as famílias infelizes, né? Exatamente. Eu não sei, sim. Não sei mas qual. há várias traduções. Mas... Sim. Mas aquilo, eu outro dia vi em russo, não é? E eu até andei a estudar russo uma vez e, portanto, não me é uma coisa completamente estranha, e eu fui lá ver e é muito mais sintético do que, por exemplo, traduzido em português. Não é? Ele consegue dar uma concreção à frase que a gente fica conquistado por aquilo, não é? É um grande incípio. É um grande princípio. Quem lê aquilo continua e não para mais, não é? Evidentemente que este tipo de experiências são raras, não é? Ser conquistada às duas primeiras linhas. Exatamente. E, portanto, feliz é o editor que na sua vida aconteceu uma, duas ou três vezes tal coisa, não é? Às vezes não é assim, digamos. E a literatura, como sabe, não é? É uma coisa muito diversa, não é? Portanto, não há, felizmente agora, não é? Não há, para nós não há o modelo, escreve-se assim, ou escreve-se assado, ou escreve-se desta maneira, ou escreve daquela. Mas há uma certa ditadura do gosto, não é? Sim, digamos que ela vai se renovando e tal. É o que se chama moda, não é? Claro, exatamente. Mas, quer dizer, já foi mais, acho eu, né? Já foi mais duro e mais constrangedor para os escritores, quando aparece a escola, o efeito de escola, não é? E então o que sai fora da escola, digamos... Percebo, sim. Agora, digamos, suponho eu, quer dizer, agora não há escola propriamente, cada um escreve à sua maneira. E não... Sim, mas há pragas do género. O que tem Auschwitz no título é a última, depois dos códigos, dos segredos, de todas das sombras. Claro. Temos essas vagas que são um pouco assim, afrontosas às vezes, não é? Porque, enfim, têm lógicas comerciais, não é? Claro, são muitas vezes puramente comerciais. Os próprios autores que escrevem nessa área, nessa linha, não é? É isso que pretendem, não é? Sim. Digamos, e os editores também. Os editores também procuram, não é? Portanto, o editor depois tem que, para além da decisão literária, digamos assim, que ele toma, publicou este livro e não publica aquele, não é? Ele tem que assumir que trabalha numa empresa que vive dos livros que vende. Não é? E porquê? Né? Porque a venda dos livros é a forma que na nossa sociedade existe para os distribuir. Com certeza. Quer dizer, não faz sentido eu editar um livro e mandá-lo gratuitamente para as livrarias. Porque o livreiro não os quer, porque ele ganha uma porcentagem sobre com certeza. Portanto, o método de distribuição é este, não é? Outra decisão que compete ao editor e que tem que tomar é decidir e dizer: este livro deve ser impresso em X exemplares. 1000 exemplares, ou até às vezes 500 ou 1000. Porque aí há o equilíbrio do fator prestígio e de prestigiar a marca e fazer com que a marca já seja um selo de qualidade para o comprador. Está tudo isso. Mas ele não pode fugir a esta decisão. Não é? Ele tem que dizer à tipografia: faça 500, faça 5.000, faça 50.000. Né? Porque sem isso o tipógrafo não começa a trabalhar. Com certeza. E, portanto, isto tem por trás um cálculo em que a dimensão comercial da coisa está muito presente. Não é? Ele tem que calcular quantos livros é que ele vai vender para depois mandar imprimir uma quantidade mais ou menos certa. Tudo isto, evidentemente, é feito a olho, quer dizer, há muitas vezes o editor engana-se terrivelmente, ou fez livros a mais, ou fez livros a menos, né? Isto está sempre a acontecer, mas é uma decisão que tem que tomar, não é? Percebo. Portanto, há coisas básicas, vou fazer este livro e não vou fazer aquele.
e cada uma destas decisões pode ter consequências muito grandes, né? Ou esta decisão, e depois dizer vou fazer X exemplares, vou fazer Y exemplares, e depois tudo isto intervém com todos os mecanismos de comercialização do livro, tudo isso. Eu faço uma tiragem grande, distribuo de uma maneira, se faço pequena, distribuo de outra maneira. O que é que será hoje uma tiragem grande em Portugal e uma tiragem pequena? Eu acho que quando a gente chega, se faz de um livro novo, não é? De um livro novo, se faz 3.000 exemplares, já é uma best-seller. Já é uma tiragem grande. É uma tiragem. Quem diria, grande. Porque que nos anos 90, 80, isso seria à volta... já passou, não é? Já passou. É outra ordem de valores. Exatamente. Não é? Eu lembro que foi talvez em 2002, da Feira do Livro, acho que de 2002, não é? Sim. Ainda havia o governo de Guterres, não é? Certo. O segundo governo de Guterres, pouco antes dele se demitir, e a Feira do Livro em Lisboa foi uma perfeita loucura, não é? De pessoas a comprar livros, parecia aquilo, os stands, as pessoas lá em cima, e as coisas. E o que seria esse fenómeno? Digamos, eu acho que houve, digamos, ao longo dos anos 80, 90, não é, por aí, um crescimento grande do mercado, não é? Digamos, a leitura de livros era muito bem vista, não é? E portanto, houve essa coisa, não é? E, por outro lado, havia uma certa sensação de que somos o máximo, não é? Portanto, a literatura portuguesa estava no máximo. Havia quem dissesse... Era bem vista? Exatamente, havia quem dissesse que a literatura portuguesa é a melhor da Europa, sem qualquer espécie de dúvida, não é? Isto era muito comum, nós próprios dizermos isto, não é? Depois foi o ano da Expo. E depois foi o ano o Saramago ganhou o Prémio Nobel. Tudo isso junto. Tudo isso junto. Ganha uma euforia pela cultura, se calhar. Exatamente. Os livros, ter livros, comprar livros, ter aquilo, coisa. Depois a coisa começou a decair com os problemas económicos que entraram no país, quer dizer, os problemas salariais, quer dizer, afinal não era assim tão maravilhoso o mundo em que estávamos metidos, não é? E a coisa foi-se perdendo. E a ideia que eu tenho é que com um ou outro alto e baixo, a partir daí, até à crise depois de 2008, não é? Essa crise financeira, não é? Foi mais ou menos sempre a descer, não é? A crise, sim. Quer dizer, eu ia dizer que às vezes alguns... que é um bocadinho contrário, às vezes a má moeda expulsa a boa, sim. Os maus livros expulsam os bons, sim. Mas sempre houve maus livros, não é? Sim, sempre claro, houve livros desses que nós estávamos a falar, de livros page-turners para despachar. Exatamente. Sempre houve, portanto não... No tempo do Cervantes escrevia-se romances de cavalaria, não é? Exatamente, aquilo é uma paródia, aliás, ao livro de cavalaria. É aquela coisa da moda da cavalaria, não é? Exatamente. E depois, até como ele escreveu só o primeiro volume, e depois... 10 anos depois? 10 anos depois fez o segundo, não é? Nestes 10 anos houve aquele... Como é que ele se chamava? Um plágio. Não é? Um tipo que fez a continuação. Exatamente. Exatamente. Mas agora, voltando ao seu ofício, à sua profissão, como é que prefere chamar-lhe a sua carreira, o seu percurso de editor? A minha profissão. A sua profissão. Também há um gosto, há um prazer da descoberta, quando descobre um autor novo, ou que as outras editoras rejeitaram. Estou-me a lembrar do Mia Couto, se calhar da Alice Vieira, não sei. Sim. A coleção Uma Aventura, que foram todos grandes sucessos da Caminho. O início dos anos 80 foi digamos, se eu puder falar assim, foi o início dos anos de ouro da Caminho, né? Porque em 1979 saiu a Rosa, Minha Arma Rosas, a Alice Vieira, que teve imenso sucesso, logo à partida, não é? Em 1980 saiu o Levantado do Chão, que teve também imenso sucesso logo à partida, e foi como se fosse um escritor desconhecido que apareceu com aquela maravilha, não é? E depois, em 1982, começamos a publicar a coleção Uma Aventura, não é? Ao mesmo tempo que saía já o Memorial do Convento? Exatamente, já é. Portanto, está a ver, digamos, em 1979, né, antes da publicação da Alice Vieira, né, e já publicado uma peça de teatro do Saramago. Né, e alguns poemas, talvez, ou ainda não? Não, ainda só a peça de teatro. Né,
A Editora ao Caminho era assim uma obscura editora provavelmente destinada a fechar em breve, não é? Que acontece a muitas pequenas editoras, não é? Aquilo fazem livros e tal para ver se aquilo se comercialmente se torna viável, não é? Se não se torna viável, bom, as pessoas que, digamos, os donos da editora, sendo com frequência o próprio editor o dono, não é? Porque põe lá o seu dinheiro, não é? Começam a interrogar-se sobre se vale a pena, digamos, estar a fazer umas coisas que as pessoas não querem, não é? Pronto, também pode-se ver por este lado, não é? Claro. Mas, portanto, era esta a situação em 79. A situação começou em 77, em 79 estava assim. E depois começaram a surgir essas coisas, está a ver? Portanto, em poucos anos, a Editora ao Caminho tornou-se uma coisa mais do que badalada, não sei o quê, e, digamos, e estas coisas atraíram outros autores e a coisa começou crescendo. Digamos, até culminar depois na atribuição do Nobel ao José Saramago. Claro e pronto, não é? Portanto, tornou-se uma editora muito conhecida, não é? Quer aqui, quer no estrangeiro, não é? Sim, calculo que sim. Eu às vezes tenho alguma curiosidade. Como editor é preciso gostar de ler, obviamente, como o Seferino já referiu, mas é preciso gostar de pessoas também. E se imagine atrás de um grande livro está uma pessoa detestável? Pode acontecer. Pode acontecer, não é impossível, não é? Portanto, a arte, digamos, a arte da escrita, né? Acho que esse processo numa circunvolução cerebral e o caráter da pessoa é do outro lado, né? Portanto, bom, também como atitude, né, que o editor deve ter é os autores, cada um é como é, né? E das duas uma, digamos, ou eu quero publicar os livros dele porque são ótimos, né? E portanto ele depois às vezes não, quer dizer, o patife é um extremo, não é? Portanto, depois, quer dizer, é chato. Uma pessoa, chato, sim, uma pessoa desagradável. Não sei o quê, desagradável, é isto, é aquilo, é aquilo outro. Isto está tudo, digamos, temos que nos adaptar, não é? Temos as experiências que eu tive, por exemplo, mais curiosas neste aspecto foi talvez com a Sofia, não é? Com quem eu me relacionava muitíssimo bem, não é? Mas depois a Sofia, ela muitas vezes ela até teorizou acerca disto, não é? O poema, digamos, vem de cai do céu, não é? Quando ela está, digamos, centrada sobre as forças que comandam o universo. Isto é uma linguagem minha, não é a linguagem dela, mas então, sim, o poema nasce, quer dizer, assim como uma flor, como nasce uma flor. E digamos, ora bem, isto às vezes complica a vida prática, não é? Eu lembro que o último livro que ela escreveu e que eu publiquei é chamado O Buzo de Cós, não é? Eu fui lá 3 vezes por causa de um poema. Ela é um poema. Lá, a casa dela? A casa dela, não é? Portanto, eu ia sempre à casa dela, não é? Para tratar de coisas e tal. E é um poema que eu não sei dizer de cor, mas é um poema lindíssimo que diz: ó, vós, ondas, quais cavalos, não sei o quê, uma coisa assim. E aquilo que a gente lê, deve ter a obra em casa, vá lá ver esse poema, não é? Chama-se O Buzo de Cós. Quer dizer, aquilo é um equilíbrio perfeito. Mas se alguma palavra tem mais uma sílaba ou tem um acento fora do sítio, tudo aquilo cai ao chão. E então ela que estava sempre em fase de aperfeiçoamento. E ela dizia, telefonava-me, esse é o poema das ondas e tal, eu preciso ver bem aquilo e tal. Eu disse, mas como é que é? Quer que eu vá? Sim, então venha cá e tal. Eu lá ia, às 3 da tarde, suponho, e depois, aí às 8 horas, ela disse, já são 8 horas e não tratei do poema. Não faz mal, eu venho cá amanhã. Ela estava ali à espera, digamos, que viesse a palavra, que não é nenhuma palavra difícil, era uma palavra comum e corrente, que era que ela utilizava, mas que aquilo ficasse, quer dizer, com aquele equilíbrio. E enquanto a edição estava à espera... Exatamente, aquilo estava na tipografia. Eu disse ao meu colega que contactava a tipografia, disse, para a máquina. Para a máquina. Para a máquina. Quer dizer,
vou estragar um poema por causa que o homem quer dar gás à máquina, quer dizer, aguenta aí, não é? Se calhar isso já não se podia fazer, enfim, digo eu, com as expressões sim, todas. Claro, as coisas que já não. Mas, quer dizer, por isto para lhe dizer que nós temos que aceitar os autores como eles são, não é? Porque senão não quer dizer que tenhamos uma posição subserviente, não se trata disso, não é? Trata-se de lidar com pessoas que são diferentes, não é? E das quais eu quero, sobretudo, que façam grandes obras. Não é? Claro. E, portanto, não vou substituir este objetivo por uma disparate qualquer sem importância nenhuma. Um timing de tipografia. Sim, uma coisa qualquer que não tem, na realidade não tem importância nenhuma, porque a tipografia acabou, já ninguém sabe onde ela está, mas o poema continua. O poema continua, é isso mesmo. Felicidade interna bruta. Os escritores têm um ego um bocadinho complicado, não é? Pois tem, claro. E o editor tem que estar ali a gerir egos, claro, às vezes complicados. Sim, mas é preciso ter em conta também, quer dizer, que um autor põe no livro tudo, não é? Um livro... Expõe-se, não é? Exatamente, é como se fosse um filho, não é? E, digamos, evidentemente que quando o livro funciona bem é uma grande exaltação, mas quando o livro funciona mal é um grande choque, não é? E é preciso entender isso, não é? E perceber que, digamos, o editor tem uma grande responsabilidade, não é? Porque tem que estar com o autor, não é? É quase um casamento, nas fases boas e nas fases más. Exatamente, mas quando as coisas não correm bem, não sei o quê, porque eventualmente, digamos, é relativamente fácil. Deixa-me agora falar aqui assim um bocadinho dessa maneira. É relativamente fácil um autor, digamos, que publicou já, digamos, 2, 3, 4 livros, e aquilo continua com vendas baixas digamos, e não é que ele queira grandes direitos de autor, não é isso, que as vendas baixas chegou, não foi longe, não é? Chegou perto, não é? Digamos, isto é um incómodo, é uma situação muito incómoda, não é? E é fácil um autor, se quiser fazê-lo, safar-se desta situação dizendo o meu editor não presta, porque se o meu editor fizesse um bom trabalho, as coisas poderiam correr bem. Não esteja a estranhar, não é? Porque isto já me aconteceu, não é? Não vou agora aqui focar nomes, mas uma vez ou duas me aconteceu, não é? Se eu tivesse feito não sei o quê... E sentiu-se de alguma forma desapontado, ou que tenha sido um pouco ingrato da parte desse autor? Não senti isso, não é? Senti que, digamos, o que é importante, quer dizer, no fundo é tentar evitar esta situação, que é desagradável para o autor e é desagradável para o editor, não é? Porque cria uma situação complicada, quer dizer, quando vem o 4º livro, a gente já não acredita, nem ele acredita, nem o editor acredita, nem aquilo é uma... Portanto, há que evitar, não é? E evitar é ter uma boa colaboração com o autor, não é? E então o livro está pronto, então vamos lá ver o que é que vamos fazer, o que é que não vamos fazer, vamos fazer isto, vamos aqui, não é? Vamos fazer X lançamentos ou não vamos fazer lançamento nenhum, digamos, não se pôr de fora do problema. Isso é muitíssimo importante, não é? Percebo. Porque a relação com o autor é muitíssimo importante no trabalho do editor. É muitíssimo importante. Mas o Seferino tem uma personalidade que se calhar não é muito comum, que é ao mesmo tempo reservado, ao mesmo tempo muito afável, não é? Sim, digamos, não me custa fazer isto, tá? Quer dizer, se eu fosse de outra maneira, agiria de outra maneira, não é? Sim. Mas eu, digamos, acho naturalmente sim, não é? Então, quer dizer, sim senhor, vamos lá. No momento em que eu decido publicar o livro, então pronto, então agora vamos conversar acerca do que é que vamos fazer. E é sempre bem conversado, não é? Às vezes fazemos muito, quando o autor está para aí disposto, não é? Às vezes fazemos pouco, quando o autor não está para aí virado, não é? Há autores que colaboram mais, há autores que colaboram menos. Eu costumava fazer com o Saramago, não é? Grandes turnês, não é? Sim. Porque é que eu fazia isto? Porque eu sei que se for a Chaves, estão lá 300 pessoas na sala. Sim. Porquê é que eu não vou a Chaves? Porque é uma chatice, porque ficar em casa ou ir ao cinema,
Quer dizer, mas já voltamos ao Saramago, temos que dedicar assim uma parte da conversa a ele. Agora eu ia pegar aqui na lista que o Zeferino me mandou, que foi um bocadinho diferente, e hoje vai ser uma ação um bocadinho diferente, porque optou por falar de etapas da sua vida que fizeram, no fundo, a sua vida fazer sentido e foram conquistas de felicidade ao longo da vida. E, portanto, o Zeferino começa por me referir uma chegada ao Porto e a entrada na Faculdade de Letras, curso de Filosofia, estávamos nos anos 60. Para trás ficou uma pequena vila, Paredes, do Norte. Sim, e uma pequena cidade que é Guimarães, né? Porque eu fiz o 6º e o 7º ano no Liceu de Guimarães, né? E, portanto, vivi lá o ano académico, passei esses 2 anos, antes de ir para o Porto, para a Faculdade de Letras. Mas o que diz, esta chegada ao Porto foi também um abandonar deste ambiente mais fechado, onde não havia livros, só através da biblioteca itinerante. Exatamente. Incrível essa iniciativa da Gulbenkian, não é? Exatamente. Tanta gente fala de... Exatamente. E aquilo era... O que eu me lembro, sobretudo, porque a carrinha com os livros, aquela Citroën, não é? Vinha de 15 em 15 dias à minha terra, parava sempre no mesmo sítio, não é? E eu lá estava sempre, não é? Havia umas 15, 20 pessoas que lá iam, não é? Não, acho que não eram mais, não é? Mas o que eu me lembro é de, por exemplo, os fins de tarde, de verão, quando não está demasiado calor, não é? A gente lá ia depois de jantar, não é? Ali, à espera daquela com um ambiente tranquilo de uma vila, quer dizer... Aquilo ficava na estrada principal, mas quase não havia carros, não é? Passavam 2 ou 2, não é? Sim. E ali à espera da carrinha, ou então quando chovia, havia lá um bar que tinha assim uma pala, não é? E a gente punha-se debaixo da pala do bar e a chuva a cair. A gente era as pessoas que lá iam. E os outros colegas, ou nem por isso? Os meus colegas nunca vi lá nenhum, não é? Então quem é que o impulsionou para a leitura? Foi o Zeferino a si próprio? Foi, na minha casa não havia livros, não é? E, digamos, ia ali no liceu, não é? Praticamente não se dava. Quer dizer, havia uns manuais de literatura portuguesa e tal, que sim senhor, isso era... Mas aquilo não era dado, que as pessoas não tinham grande jeito. Então foi fazendo as suas próprias escolhas? Por curiosidade, e fui. Quer dizer, eu lia, entrava dentro da carrinha e começava a ver, olha, vou levar isto, olha, vou levar aquilo. Mas foi do acaso, não é? E levava sempre 4, 5 ou 7 livros, porque são 15 dias, não é? E lia aquilo tudo, e sim, nessa altura eu passava horas e horas, tardes inteiras a ler, não é? Foi talvez dos momentos em que li mais, afora depois, agora... Digamos, do contexto de editor. Sim. E aquilo, embora fossem leituras ao acaso, sem nenhuma orientação, sem alguém que me enquadrasse aquilo, não é? Sim. Em todo o caso, aquilo teve um grande impacto e uma grande importância sobre mim. Nunca mais deixei de ler. Mas outro aspecto que já falou, eu penso que numa outra entrevista, que causou um grande impacto em si, foi ter visto, não sei se na Vila, o Humberto Delgado em campanha. Exatamente. E isso causou uma forte impressão também numa criança, não é? Exatamente, porque eu tinha 13 anos, não é? E lembro perfeitamente que andava lá no jardim público, todas aquelas terras tinham um jardim, não é? E eu andava lá com os meus amigos a correr atrás dos pássaros e umas coisas assim, não é? E de repente observamos lá na outra ponta do parque, não é? Exatamente essa estrada que é do Porto, a Vila Real, ou de Vila Real ao Porto, assim, um ajuntamento de pessoas, que é uma coisa estranha, não é? E fomos a correr ver o que era. E quando lá chegámos, eu vi, digamos, havia um homem alto que erguia muito a cabeça e era careca. Foi a imagem que eu fiquei. Sim. Em cima de uma mesa daquele bar que existia ali, a falar e a fazer um discurso, não é? E depois tínhamos as pessoas, olha, com um grande entusiasmo e tal. E eu fiquei com a ideia, digamos, que isto, afinal isto é aqui uma realidade aqui na minha terra que eu nunca tinha visto. E há mais mundo para além daquele fechamento da ditadura. Há outra coisa, há gente que pensa diferente e eu nunca tinha reparado nisso.
E vem-me sempre isto à memória. Até a Dona Preciosa, que era minha vizinha, e de uma senhora que eu já achava velhota, porque tinha pai os seus 60 anos, até a Dona Preciosa está aqui, é das mais entusiasmadas, isto é extraordinário. Não é? Afinal, há mais mundos, não é? E foi a primeira vez que tive assim um abanão. Naquela, digamos, numa terra pequena do norte, em pleno salazarismo, não é? Em que a política era uma coisa que simplesmente não se fala. Não se falava. Que depois veio a contrariar, então, com a sua chegada ao Porto e com os novos conhecimentos. Mas houve um episódio também que eu me lembro, em que o Severino ficou muito, muito triste. Nem é suposto neste podcast falarmos de coisa triste, sim, mas foi quando lhe impediram, quando o impediram de ir à França, cancelando-lhe ou não lhe passando o passaporte. Exatamente, Em uns 2 ou 3 anos, tinha eu já talvez em uns 15 anos, não é? Uma vez parou lá na terra para um casal francês, não é? Um casal e uma filha que tinha pai à nossa idade, não é? E nós vimos aquilo, olha, era uma oportunidade de falar francês. A gente estudava francês no liceu, não é? E então lá fomos meter conversa, não é? E a rapariga, na sequência da conversa, informou-me que havia um programa do governo francês de convidar, aceitar propostas de jovens, não é? De irem para umas instalações, digamos, do próprio governo francês, nesta cidade, naquela ou naquela outra, e fazerem lá uma espécie de estágio. No fundo assim. Era uma bolsa. Era uma bolsinha assim, mas para 15 dias, não era mais do que isso, não é? Eu fiquei entusiasmado com aquela coisa. Se é assim, só me resta uma dificuldade, que é o meu pai. Eu tenho que pagar os transportes. E fui ao meu pai, sem esperança nenhuma, e o meu pai disse, não, está bem, está bem, eu pago-te a viagem. Bom, e conseguiu... Fui ao Porto, uma agência de viagens apresentada o passaporte, não é? Passados uns dias, sou chamado à Guarda Republicana, que me diz, e eu desconfiei que fosse por causa disso, não é? Não tinha nenhum problema com a Guarda, nenhuma espécie, não é? Até levei as cartas que tinha com o governo francês, candidatei-me e recebi uma carta do Ministério da Educação francês a dizer que sim, senhores, pode ir do dia 15 de setembro ao dia não sei o quê, em Lyon. Portanto, assim. No fundo ganhou a bolsa. Ganhei, exatamente, não é? E o homem disse, depois de assim, um ar muito desconfiado, e disse, mas o senhor tem um passaporte e o senhor tem aqui, é para ir para estes países todos que estão aqui. O seu pai não tem dinheiro para você ir a estes países todos. Não sei, não é? Isso era um preconceito social, o que é que era isso? Eu não pedi para ir a estes países todos, pedi só para ir a esta terra. Olha, que está aqui a carta, sim, senhor, pode-se ir embora. E depois, passados uns dias, lá da agência de viagens, disse, olha, uma informação negativa da Guarda Republicana da sua terra, não lhe dão o passaporte. Eu levei assim um balde de água fria. Exatamente, um murro no barrigo. O que é isto? Porque era uma coisa tão aleatória. Era um senhor da GNR que decidia o futuro de um jovem. Aquele homem, quer dizer, eu até sei francês, ao contrário dele. Eu até sei francês, sei ler a carta e li-lhe para ele, traduzindo em português. E aquele homem decide da minha vida. Eram os pequenos poderes, não é? Uma humilhação brutal. E aquela coisa, nessa altura, os passaportes discriminavam os países para onde se podia ir. E então vinha lá a lista dos países. Não havia passaportes para um país só. Puseram lá aqueles países. Era aqui a Europa. Não é? Com certeza. Então, não fui. Não é? Isso foi um choque. Percebe que o fez despertar também para esta coisa, quer dizer, para as injustiças. Exatamente, há esta coisa. E estas coisas aleatórias. Uns velhos, que mandam em nós, E isto, digamos, também foi um forte abalo, não é? E, bom, depois fui estudar para Guimarães, não é? E fiz os 2 anos do 6º e 7º e fui para o Porto, não é? E então aí no Porto fui encontrar um ambiente contrário, não é? Era o ano em que abriu a Faculdade de Letras do Porto, não é? E eu fui inscrito no curso de Filosofia, e então quem pontificava no curso, éramos para aí uns 35, 40 alunos, não é? Quem pontificava no meio daquela gente toda era já gente que tinha estado presa, não é?
gente que vinha de Coimbra porque foi expulsa por causa de não sei quê, não é? E portanto já gente, digamos, todos marxistas, alguns comunistas, não é? Outros ex-comunistas, não é? Portanto, mas uma coisa sempre muito politizada, muito politizada, muitíssimo politizada, não é? E eu, foi assim uma imersão. Exatamente, fui cair daquela gente e gostei imenso. Depois começa a trabalhar numa editora chamada Inova, em 69. Aí não sei se percebeu que seria algo que gostaria de fazer, a edição. Sim. Porque eu, em 69, eu fui candidato da CDE nas eleições da ESIA, e portanto eu tornei-me conhecido, não é? Era um obscuro estudante de letras. E tornei-me conhecido, apareci nos jornais, tanto quanto a censura permitia, não é? Certo. E pronto, digamos, tornei-me conhecido. E o Cruz Santos, não é? O editor Cruz Santos tinha trabalhado aqui em Lisboa, na Portugália. Depois foi para o Porto, não sei por que motivo, e criou uma editora no Porto, que deu esse nome de editorial Inova. Aquilo estava a começar, teria para aí 1 ano ou 2 de funcionamento. E ele contactou-me, ele é um homem de esquerda, quer dizer, continua a ser, e contactou-me perguntando se eu não queria ir para lá trabalhar na editora, fazer um part-time, fazer as tardes, não é? Eu estava numa situação que é uma espécie de estado civil naquela altura existia, que é: o que é que estás a fazer? Estou à espera de ser chamado para a tropa. Havia esta coisa. Esse impasse na vida dos jovens. Eu estava à espera de ser chamado para a tropa e, portanto, andava por ali no Porto a fazer isto e aquilo. Fundamentalmente o que eu fazia era a atividade política, não é? Já nessa altura eu pertencia ao Partido Comunista. Na clandestinidade, obviamente. Exatamente. Não é? E, portanto, mas o Zeferino não estava na clandestinidade? Nessa altura não estava. Tinha acabado o curso, tinha participado nessas eleições, e o Cruz Santos disse: você não quer ir lá e tal. E eu, digamos, porque não, olha, para trabalhar em livros é giro, não é? E fui, não é? Digamos, porque é que ele me terá convidado? Porque eu, por um lado, eu tornei-me conhecido politicamente como sendo de esquerda e tudo isso, e ele também é de esquerda, ele queria uma pessoa também que eu pudesse confiar, não é? E por outro lado, eu era advogado de letras, não é? Sim. É suposto que os alunos da Faculdade de Letras tenham leituras e essas coisas, e por outro lado, a leitura, a formação, digamos, o estudo, era muito fomentado por esta gente, não é? Sim. Naquela altura. Mas faziam-se tertúlias? Exatamente, tudo. Quer dizer, fazia-se toda a espécie de coisas, legais, ilegais, semi-legais, fazia-se toda a espécie de coisas, e sempre com livros, não é? Criámos, participei desde o início, a Unicep, que é uma cooperativa que ainda existe, não é? Ainda sobrevive, não é? Isto para fazer, irmos para lá discutir as mais diversas coisas, fazer colóquios, havia muita coisa, a ideia dos colóquios e tal, portanto aquilo era uma vida. Eram às vezes interrompidos pela polícia? Às vezes eram interrompidos, a polícia estava sempre a vigiar, havia sempre um tipo esquisito que a gente topava logo, olha, é aquele, não é? Que era um infiltrado. Exatamente, e pronto, digamos, isso estava sempre presente, digamos, a repressão estava sempre presente, não é? E a gente sabia, e até sabia ir a estas subtilezas, que é: isto é legal, isto é ilegal e isto é semi-legal. Que é está a ver? Havia esta classificação. Sim. E digamos, aquilo era uma coisa que a gente. Daqui posso ir. Portanto, estavam sempre uma espécie de funâmbulos num arame instável. Exatamente. Havia sempre essa hipótese, digamos, um dia destes. Um destes vou preso, não sei o quê, fecham-nos isto, fazem-nos isto, fazem aquilo outro. Quer dizer, porque isso estava sempre a acontecer. Sim, fizeram a tantas vezes. Fizeram muitas vezes e, portanto, iriam continuar a fazer. E, portanto, a alternativa seria ser professor de liceu? Exatamente, era ser professor de filosofia. Exatamente. Se calhar daria um bom professor, mas deu um excelente editor. Depois, então, em Lisboa, já com a Editorial Caminho, em 77. Temos aqui um salto no tempo. Sim.
mas que já referiu estes pontos altos da caminha há bocadinho na nossa conversa, que foi a Rosa, Minha Irmã Rosa, o Saramago e a coleção Uma Aventura, não é? Que foi um êxito muito, muito grande, até hoje, permanece desde os anos 80. Os primeiros dois livros saíram em 1982, né, no fim do ano de 82, e depois aquilo teve uma enorme importância porque começou logo a ser muito usado nas escolas. A coleção Uma Aventura? Sim, e os miúdos começaram a trabalhar sobre aquilo, os professores a perceber que, digamos, que lendo, fazendo uma leitura daquilo, aquilo funciona como um filme sei lá, às vezes costumo dar o exemplo da Janela Indiscreta do Hitchcock. Digamos, a Janela Indiscreta do Hitchcock é uma história que se passa dentro de uma casa, de um tipo que tem uma perna partida, né? E que um dia acha que vê na casa em frente um assassinato mas ele está lá, aquilo, quer dizer, não é mais que isto, não é? A história é esta, é saber se houve ou não houve um assassinato, não é? E é um tipo que está com a perna engessada e está ali, quer dizer, não pode sair dali. Não pode sair dali, a câmara uma ou outra vez vem até cá fora, mas que volta logo lá para dentro e tudo a ver por ali, porque depois tem a namorada, e tem a criada, e tem não sei o que. É a Grace Kelly. Exatamente, tem tudo isso, não é? E todavia a gente senta-se e nunca mais despega daquilo. Não é? Acho que, digamos, a coleção Aventura, enfim, Tatis Mutandis, não é? Evidentemente, não é? Tem essa coisa, não é? Aquilo começa-se a ler e o fio narrativo vai sempre à distância certa do leitor, não é? Vai um bocadinho à frente. Do leitor infantil-juvenil? Exatamente, do leitor juvenil, que aquilo é uma espécie de romance policial que vai ali e a gente não larga. Não é? E era algo que faltava, não tínhamos, só tínhamos os livros da Enid Blyton. Exatamente, não é? Portanto, e aquilo, pronto, digamos, feito aqui, com a experiência dos miúdos aqui e tudo isso, eles reconheciam-se naquele tipo de heróis, não é? E agora já deve vir com pais e filhos e se calhar netos. Sim, agora que leram. Com frequência as autoras vão ser... agora, digamos que faz 40 anos e muitos jornais e coisas as entrevistaram e estão a entrevistar, e os jornalistas que as entrevistam começaram nessa coisa. Sim, com certeza. E foi mais uma descoberta, digamos assim, não digamos assim, foi mesmo uma descoberta do Seferino, não é? Sim, porque aquilo foi-nos lá parar, não conhecia as senhoras lá nenhum, não é? Foi-me lá parar. Aquilo, de modo geral, as propostas que eles sabem não têm interesse nenhum, não é? E é uma chatice estar a ler aquilo. E um dia, em casa, eu levei aquilo para casa, não é? E um fim de semana, num domingo, disse: bom, tenho que responder às senhoras, mas eu já sei que isto presta, ao fim de 10 minutos consegues libertar-te disto. Vai lá, 10 minutos. Foi o tempo que concedeu à coleção Uma Aventura. E ao fim de uma hora eu estava no fim do livro. Há aqui qualquer coisa que agarra. Eu li outra vez, né, para-me perceber mais dos pormenores, e aquilo efetivamente tinha esse efeito de puxar pelo leitor, e a gente fica fascinada com a história porque a segue do princípio até ao fim, sem as coisas entram no fio narrativo quando devem entrar e tudo isso. E depois até fiz uma experiência porque havia lá uma funcionária na Caminho que tinha 2 filhas com 8, 10 anos de idade. E disse: olha, Antónia, leva lá, espera as tuas filhas. Acho que vai. E passados os dias, olha, as minhas filhas choram muito. E então, aquilo tinha sido, eu dei-lhe as folhas dactilografadas, como era na altura, e da experiência... Escritas à mão, não é? Não, dactilografadas. Dactilografaram primeiro. Né? Sim. E todos os editores têm essa noção de que quando leem um livro e decidem publicá-lo, e depois de publicado o vão ler outra vez, acham sempre que afinal o livro é melhor do que o que eu pensava. Não sei, há aqui uma coisa psicológica qualquer, não é? Que o livro, depois de estar impresso e tudo isso, parece melhor do que pareceu quando era aquelas folhas soltas e tal, não é? Portanto, também os editores, são pequenos truques, têm que estar atentos em relação a isto, não é? Às vezes podem ser enganados, não é?
por si próprios, por eventualmente não... Quer dizer, é mais agradável ler um livro do que ler as coisas datilografasas. Não? Sim, é mais maleável. Sim, não sei explicar bem, não é? Mas, quer dizer, mas isto é uma realidade. E eu disse, então, se as miúdas gostaram, mesmo com isto, mesmo ainda sem ser em formato livre, então vamos avançar. Não é tão prático, muito bem. Vamos passar para a atribuição do Prémio Nobel ao José Saramago em 98. Sei que trabalhou com o Saramago desde 79 até à sua morte em 2010 e classificou esse trabalho como uma cavalgada sem descanso. E há um episódio muito interessante, porque o Saramago quis que o Seferino estivesse ao seu lado na cerimónia na Suécia de entrega do Nobel, e a certa altura o Saramago, um pouco cansado, terá dito: eu não nasci para isto, ao que o Seferino respondeu: mas sim, eu nasci para isto. Felicidade interna bruta. De modo geral, também é uma minha característica. Eu decido meter-me numa coisa, depois dou-me bem lá, não é? Não, digamos, nunca fiz aquela coisa. Decido seguir este caminho e depois, quando lá estou, fico a lamentar que eu devia ter ido meter para o outro lado. Não, decido ir para ali e estou bem ali. Pronto. E, portanto, agora esta coisa de dizer eu não nasci para isto... Bom, sou editor, não é? Mas aquilo havia um ambiente todo muito cerimonioso, cheio de protocolos. Casaca. Mas aí o Seferino sentiu que de facto tinha nascido para isto. Quer dizer, eu sou editor, não é? Portanto, não. Tinha que estar à altura do ponto máximo. Sim, quer dizer, se um autor que eu publico ganhou o Prémio Nobel, ótimo, quer dizer, ele é que o ganhou e o Prémio Nobel é dele, mas eu estava perto, não é? Digamos, participei nesta história. Participei nesta história e isso é um bom editor. Não é? Aliás, há uma coisa que se sabe sempre onde é que o Saramago estava quando ele próprio soube a notícia, estava a vir de Frankfurt no aeroporto, mas não se sabe onde é que o Seferino estava quando soube a notícia. Bom, eu estava lá no coisa, não é? Em Frankfurt. E, digamos, e todos os anos havia, digamos, com uma certa insistência, que agora vai ser o Saramago, vai ser não sei o quê, não é? Bom, aquilo geralmente não dava nada e pronto, fica-se para o ano, há mais, não é? Mas havia sempre isso em perspectiva. E ele estava lá, não é? Em Frankfurt, e na véspera do prémio, ele iria regressar a casa à 1h de lá, sim, 1h de lá e meio-dia de cá, não é? E veio ter comigo e disse: olha, esta coisa, como é que é? Esta coisa do Nobel, se calhar vou mudar. E o que é que eu faço? Vou para casa e eu fico aqui, não é? E eu disse-lhe, não é? Acho que o melhor é ir para casa, não é? Porque ficas aqui e depois não acontece nada mais uma vez, quer dizer, mas esta vez, não sei, sabes que a Pilar fez-me. Pilar, eu falei com ela, foi uma conversa muito estranha, quer dizer, havia qualquer coisa que ela não me disse, uma coisa qualquer estranha. Disse, bom, está bem, se quiseres fica, não é? Mas, quer dizer, eu não ficaria, não é? E ele disse, está bem, não vamos embora, não é? Mas eu disse, mas olha, aquilo, o avião é à 1, não é? Bom, eles dizem que é o vencedor exatamente à 1 hora. É sempre, fazem o mesmo, não é? E leem um pequenino texto, não é? Portanto, a gente à 1 hora saberá. Antes de entrares para o coisa, telefonas para aqui. Para o avião? Antes de ires para o avião, pedes, diz que tem uma coisa urgente, não sei o que, eles deixam-te telefonar para aqui, para este telefone. Era um telefone fixo, por aquela altura nem havia, mas nós não tínhamos, né? Móveis, né? E eu estarei aqui. À hora, eu estarei aqui no stand da Apple, com este telefone aqui, e fico com ele na mão e fico à espera do teu telefonema. E eu te direi, não é? Quando esta coisa chegou à hora, não é? Eu já estava ali, 10 minutos antes, eu já estava ali porque ninguém usasse perto do telefone. E estava ali e de repente vem uma chamada, não é? E eu fui ver quem era. Mesmo quase em cima de 1 hora, não é? Fui ver quem era, podia ter sido ele, né? E então telefonam-me daqui, de Lisboa. Da RLP, não é? Da rádio, televisão, né? sim. Da rádio. Da rádio? Da rádio, sim. Eu diz-me uma
uma voz feminina, dizer: olha, isto aqui é do Antena 1. Sim. O Francisco Sena Santos foi ali por causa do Prémio Nobel, ele foi ali para o estúdio, aguenta aí, porque ele agora quer então, falar consigo. A comunicação social sobre primeiro que o próprio editor... Foi assim, não foi perfeitamente claro, não é? Não, ela não disse isso exatamente assim, não é? Mas, quer dizer, no fundo o que ela estava a dizer é mantenha-se para o aí. Caso, mantenha-se aí, não desligue o telefone, que ele vai ligar já para o caso de ser o Saramago, coisa, não é? Portanto, já devia haver uma série de indicações, indícios. Eu fiquei assim, digamos, e de repente aparece-me o Francisco Sena Santos, não é? E digamos, o notícia é dada lá pela Academia, é anunciado o vencedor, e aquilo foi logo uma polvorosa, porque estava mais gente a ouvir, não é? Claro. E logo aqueles editores todos, as pessoas estavam ali, tendo logo ter comigo, e não sei o quê, logo aquela agitação toda. Isso foi um momento de grande foi felicidade. Aquele momento em que o académico disse: foi o José Saramago, que é ele que atribuímos o prémio. Bom, quer dizer, agora eu fiquei ali com o telefone, a ver se ele me telefona ou se não telefona, não é? Entretanto, ele também soube, exatamente ao mesmo tempo, não é? Porque havia uma jornalista da RTP, que eu agora não me lembro o nome dela, porque era correspondente da RTP em Berlim, não é? E ela conseguiu telefonar para a sala de embarque do aeroporto? Sim, conseguiu telefonar para aí e dizer do que se tratava, não é? A justificação que ela deu disse que era o senhor que está aí, está aí, que é nesse voo, que vai apanhar esse voo para coisa, não o deixem embarcar, e entretanto... Não o deixem embarcar, não embarcou. Não o deixem embarcar, e entretanto, quem estava ali como hospedeira de terra era uma... como é que ela se chama? Qualquer coisa, Delgado Martins, que eu conhecia há dias, não é? Que ela tem um namorado que é o meu amigo, não é? Não é Adelaide, é uma coisa precisa, qualquer coisa, Delgado Martins, não é? Que trabalhava na TAP? nos ingleses, na British Airways, mas estava cedida ali à Ibéria, porque havia necessidade disso, e ela, portanto, estava ali de facto a trabalhar para a Ibéria, né? E ela então é que veio e deu a notícia ao Saramago. Disse: o senhor acaba de ganhar. Não foi ela disse ao chefe, e o chefe disse: não, quem vai lá dizer sou eu. Ainda houve essa disputa, foi, de facto foi um momento... O chefe da escala ali da Ibéria quis ser ele. O senhor acabou de ganhar o prémio Nobel. Pronto, ele já não embarcou, e depois eu fui lá buscá-lo. Foi o Seferino que foi buscar o aeroporto. Depois, quer dizer, ele está lá, não é? no aeroporto de Frankfurt, e estava ali, se juntou imensa gente ali à minha volta, não sei o quê, onde é que o homem está e tal. E estava lá o Theo Mesquita, que era um livreiro lá em Frankfurt, que me disse que tinha lá o carro, porque ele trabalhava lá e tinha lá no parque de estacionamento tinha lá o carro, e disse: eu vou contigo, e levo lá, vamos lá buscá-lo. Então vamos lá e tal. Bom, Carlos Salência, nesta altura, uma jornalista do ABC espanhol estava ali e disse: o senhor podia-me deixar ir consigo. Isso para mim era uma coisa extraordinária, porque eu ainda estou a começar a minha carreira e conseguir agarrar e foi. Não posso lá recusar. E estava um fotógrafo da France Press, eu a mim, também não pode, também foi, não é? Portanto, fomos todos para... E aí a cavalgada, que chamou a cavalgada sem descanso, e é que se tornou mesmo imparável. Exatamente, e depois durou imenso tempo, não é? Depois foi as coisas lá em Frankfurt, mas depois ele já foi embora, também veio embora, depois foram as coisas aqui em Lisboa, depois no país, e depois não sei o quê, aquilo. Portanto, foi de facto uma coisa imparável, não é? Porque finalmente, não é? Para além de tudo mais, finalmente a nossa literatura mereceu a atenção dos senhores académicos, e temos finalmente o Prémio Nobel. E do mundo. Exatamente. Não é? Temos finalmente o Prémio Nobel, que era uma coisa que nós aspirávamos há imenso tempo. E tinha havido até guerras, não é? Uma delas existiu, não é? Quando foi aquelas proposituras daqui, que é que se propõe, é verdade, que é que nós vamos propor. Sim. Havia, nos anos 60, houve aquela disputa entre
os que propunham o Torga e os que propunham o Calino Ribeiro. Sim. Aquilo houve, quer dizer, ali muita coisa, a gente que se cortou relações. Mas de qualquer maneira é uma felicidade termos sido contemporâneos do único prémio Nobel. Pois, exatamente, e ainda bem que foi para... Imagina lá que dava um prémio Nobel não a um português, mas a um brasileiro. A gente aplaudia, porque por princípio a gente gosta muito dos brasileiros. Sim. Mas também acho que sim. ficava assim um bocado. Agora nunca mais descalhar nós. Sim, e esta polémica agora de quererem substituir o Levantados do Chão na escola por outro livro, pelo O Ano da Morte de Ricardo Reis, acha que isso é importante? Aquilo foi, portanto, foi substituir. Eu acho que... Acho que se pode... É opcional. Sim. Não é? Se é por menos durante algum tempo não era o Levantado do Chão, era o Memorial do Convento. Tem razão. Eu queria dizer Memorial do Convento. Depois foi substituído pelo Ano da Morte de Ricardo Reis. O Levantado do Chão nunca foi. Pois não. Mas é mais difícil, acho eu, que não sou professor, mas quer dizer, acho que é mais com miúdos que têm 16, 17 anos, 18 anos, por aí, não é? Talvez seja mais difícil trabalhar com o Ano da Morte de Ricardo Reis do que com... Também me parece. Também parece. Até porque o Memorial do Convento tem história, tem romance, Exatamente. Tem a passarola, tem Exatamente. a construção do convento, tem o rei, tem a religião. Pois tem isso, E o coisa também, digamos, é um grande romance, não é? Mas acho que é mais difícil. Não sei qual foi o motivo, mas eu não aprovaria, não é? E, digamos, até há outros livros do Saramago esses poderiam se justificar. Talvez o ensaio, não sei. Sim, o ensaio sobre a cegueira. O ensaio sobre a cegueira, eu acho que é o melhor livro do Saramago. O Severino acha o melhor livro. Acho. Esse combinado com o ensaio sobre a lucidez, porque os livros estão ligados. Sim. Estão ligados. Aquilo são os dois Saramagos, não é? É o Saramago, quer dizer, que olha para o mundo e diz: ainda há uma solução. Não, temos que lutar por essa solução. Não se vê bem como, mas no fim do romance os cegos recuperam a visão. Certo. E até estão lá em cima no prédio e veem lá ao fundo o verde de uma floresta. Isso é o otimismo. Sim, está ali. Talvez isto é horrível. Depois daquela distopia. Exatamente, talvez haja uma saída, né? Mas no coisa não. No ensaio sobre a lucidez. Há dois personagens, né, que são dos personagens, eventualmente os personagens mais ricos do Saramago. E, aliás, um deles, ele dizia que quando eu morrer, quero ser lembrado pelo Cão das Lágrimas, não é? O inventor do Cão das Lágrimas. Cão das Lágrimas, que é do ensaio sobre a cegueira. E a mulher do médico também é. Sim. Eles reaparecem no ensaio sobre a lucidez. Não é? Repescados. Exatamente. E o ensaio sobre a lucidez termina, portanto, com um atirador, um sniper da polícia, né, em cima de um prédio, né, em frente ao prédio onde morava a mulher do médico, com o marido e o cão. Né, e a mulher do médico sai para o pátio para pôr a roupa, pendurar a roupa a secar, e de repente ouve-se um tiro, a mulher cai no chão, morta. Né, o cão vem de lá de dentro e ali põe-se a uivar, o cão começa a uivar. Né? Há um outro tiro e o cão para de uivar. Né? E há dois pobres cá que vão na rua e um diz: não ouviste um cão a uivar e tal? Sim, mas olha, já se calou, né? Já se calou. Eu odeio o uivar dos cães. Né? E, portanto, estes personagens mais queridos do Saramago, ele mata-os no e é uma espécie de rima que ele faz com o final de um e o final. Exatamente. E aqui, digamos, aqui é o Saramago pessimista, não é? Que não há, quer dizer, não há solução. E o Severino é pessimista? Quer dizer, eu não... Na humanidade, porque é disso que estamos a falar. Claro. Ambos os livros são uma parábola. Sim. Eu acho que não, tenho tendência para não ser, não é? Mas eu tenho um defeito, não sei se é um defeito, se é uma virtude, não é? Eu vivo muito no presente. E o futuro não me impressiona demasiado.
E, portanto, construo, digamos, acho que sim, quer dizer, se olhar agora para o futuro, o que é que o futuro vai ser? Vai ser igual ao presente. Já não é grande coisa. Já não é grande coisa. Temos umas coisas boas, tem outras interessantes, quer dizer, tem gente boa e tem gente má, e não tenho aí dúvida, não tenho, digamos, grandes dúvidas de que vai continuar a ser como nós em relação ao passado, se vir em relação ao século XIX, como é que era, não é? Somos melhores? Somos piores? Tendencialmente deveríamos ser melhores depois, pelo menos depois da Revolução Francesa. Pois, quer dizer, sim, tínhamos essa obrigação. Eu também acho que há uma evolução, quer dizer, muito lenta, coisa e tal, mas, quer dizer, é tão... A gente depois, a Revolução Francesa, mas depois o século XX foi aquela coisa horrorosa, não é? Quando 2 guerras mundiais. Exatamente. E o século coloniais. XX, exatamente. E o século XXI, como é que vai ser? Os indícios não são grande coisa. Pois não. Por Os isso é que eu admiro o seu otimismo. Por isso eu vivo no presente, está a ver? Estou a perceber. E bom, tento desempenhar aí o meu papel e pronto. Não é? E pronto, e também no campo editorial, como começamos assim, vamos terminar também assim. A editora, entretanto, sofreu transformações e apostou muito nos autores lusófonos e agora em autores muito novos e muito diferentes, e o Severino continua nesta senda de descoberta. Sim. Há uma, digamos, as editoras vão envelhecendo. Ou melhor, os autores dessas editoras vão envelhecendo. Né? Portanto, é preciso haver uma certa reciclagem etária. Eu até digo, às vezes, os escritores vão e vêm e as editoras que permanecem. Sim. Portanto, é preciso fazer uma certa renovação e, ao mesmo tempo, digamos, não é só por esse motivo, mas, quer dizer, quem lê e gosta de ler e é editor, bom, vai vendo o que vai aparecendo, não é? E, portanto, e vai ficando a gostar disto, não gostar daquilo. E continua a ter prazer na descoberta. Exatamente. E a conseguir encontrar coisas diferentes e valor na diferença. Sim, eu acho que agora, digamos, a literatura que se faz agora, digamos, não fica nada a ver à literatura que se fazia há 50 anos, acho eu, não é? Portanto, é uma literatura completamente diferente. Não é? É diferente. É uma literatura mais cosmopolita. Exatamente, muito mais cosmopolita. Uma linguagem mais livre, talvez. Exatamente, não é? Mais diversa, mais coisa, e, digamos, mais culta, não é? A gente às vezes pode ter a tendência para pensar que a juventude não lê, não faz, não sei o quê. Mas isso é um discurso muito retrógrado. Exatamente, isso a realidade não é essa. Não é verdade. A realidade não é essa. E, portanto, há gente com muita capacidade, uma fortíssima formação, às vezes até clássica e tudo isso, e que escreve bem, não é? E que escreve de maneira muito cosmopolita no bom sentido, não é? Portanto, escreve, olha para o mundo, não é? Olhando para o mundo todo, não é? Há alguns escritores que eu publico, digamos que por acaso são portugueses, não é? Quer dizer, eles não estão separados da pátria, não é isso. E escrevem em língua portuguesa. Escrevem em língua portuguesa e gostam de escrever em língua portuguesa, acham que a língua portuguesa é um excelente instrumento, não é? Mas, quer dizer, falam do mundo, digamos, os seus personagens são personagens do mundo, não é? Isto, digamos, por contraste com o que se fazia na literatura portuguesa, suponha que há 50 anos ou há 70 anos, né? Praticamente todos os romances passavam em Portugal com uma temática muito portuguesa, né? E agora nem tanto. Essa será a grande diferença. Também foi o Saramago que teve alguma responsabilidade nisto, não é? Porque a partir do ensaio sobre a cegueira, ele diz que é a partir do Evangelho, mas eu acho que a partir do ensaio sobre a cegueira deixaram de ser localizados. Exatamente. O Levantado do Chão é no Alentejo, claro. O Memorial do Convento é em Mafra, mas, quer dizer, a partir dali nunca mais, quer dizer, houve personagens portugueses propriamente ditos e realidades portuguesas. O tema do Levantado do Chão é a reforma agrária. Certo, sim. O tema central da Memorial do Convento é a construção do Convento de Mafra, essas coisas, né? São coisas, não, são grandes romances. E o Ano da Morte de Ricardo Reis é um regresso do heterónimo de Pessoa a Lisboa. Exatamente. Aliás, há outro livro muito lisboeta, que é a História do Cerco de Lisboa. Exatamente, a História do Cerco, não é? Muito localizado até naquela zona do Castelo. Outro dia lembrei-me,
não pegava nisso, né? Mas andei lá a arrumar papéis e tenho lá o manuscrito do Estado de Circo de Lisboa que ele me ofereceu, não é? Sim, e era uma coisa maravilhosa, porque o Saramago entregava aquilo limpinho, quer dizer, aqui e ali havia uma correção de uma palavra, o resto daquilo dactilografado na perfeição. Incrível. Não dava trabalho nenhum. Incrível. Mas é nesse livro, e temos que terminar, é nesse livro que o Saramago tece algumas considerações interessantes sobre editores. Exatamente. Sim, exatamente. Mas muito obrigada, Zeferino, por este bocado. Não sei se ia acrescentar alguma coisa, parece que sim. Não, é só dizer que o Saramago foi editor também. É verdade, foi editor também. Mas são considerações interessantes e um pouco críticas. Eu também gosto de ler esse livro nessa perspectiva, sim, claro, do escritor, do revisor, que era o personagem, exatamente, e também do editor. Muito obrigada por ter vindo, muito obrigada por este bocado e por estas lembranças todas. Foi muito bom. Obrigado. Este é um podcast criado por Ana Margarida de Carvalho para a Câmara Municipal de Lisboa. A sonoplastia é da autoria de Fernando Figueiredo.